A neve caía em flocos grossos e implacáveis sobre as ruas estreitas de Eldfjord, transformando o ar em uma cortina branca que engolia os lanternões de ferro forjado. Mirael apertava os braços ao redor do corpo, o manto puído de lã mal contendo o tremor que subia de seus ossos. Seus pés, enfiados em botas remendadas, afundavam na lama gelada misturada à neve, e cada respiração saía em nuvens quentes que se dissipavam como fantasmas. Ao seu lado, o pequeno Theo, com apenas 7 invernos, estendia as mãozinhas vermelhas para um transeunte apressado, oferecendo um boneco de madeira entalhado à mão, um lobo com olhos de contas pretas, o único tipo de brinquedo que ele sabia fazer, inspirado nas histórias sussurradas pelas avós sobre as criaturas que rondavam as montanhas. Por favor, Senhor. É véspera de Natal. Ele é forte. Protege as crianças do frio. Theo implorava, a voz fina cortando o vento uivante. Seus cabelos loiros, úmidos pela neve, grudavam na testa pálida, e os olhos azuis, grandes demais para o rosto magro, imploravam com uma inocência que partia o coração de Mirael. Ela odiava vê-lo assim, exposto ao vento cortante que varria as docas congeladas de Eldfjord, a capital relutante do reino de Frostgard, um arquipélago de ilhas interligadas por pontes de gelo eterno, onde os humanos se aglomeravam em vilas de cabanas de turfa e os lobisomens das matilhas das sombras governavam das fortalezas esculpidas na rocha negra das montanhas. As lendas diziam que Frostgard fora forjado por um pacto antigo entre os primeiros alfas e os mortais, selado com sangue sob a aurora boreal, mas nos últimos anos, com as colheitas falhando sob nevascas intermináveis, o equilíbrio se rompera. As matilhas exigiam tributos mais pesados, e famílias como a de Mirael pagavam com o que tinham, mãos calejadas e esperanças frágeis. O transeunte, um mercador envolto em peles grossas, balançou a cabeça e seguiu em frente, murmurando algo sobre tempos de escassez. Theo baixou os braços, o boneco pendendo frouxo em sua mão, que olhou para a mãe com lágrimas congelando nas pestanas. Mamãe, ninguém quer. Vamos voltar para casa? Estou com frio. Mirael engoliu o nó na garganta, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Só mais um pouco, meu amor. O Natal está chegando, e o velho Frost vai trazer sorte. Mas no fundo ela sabia que era mentira. A cabana delas, na periferia das docas, mal resistia ao vento que uivava das montanhas como um chamado selvagem. Seu marido partira 2 invernos antes, levado pela febre que ceifara metade da vila, deixando-a sozinha para sustentar Theo e a si mesma. As noites eram as piores, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar da lareira moribunda e pelo medo de que as matilhas viessem cobrar o tributo atrasado, não em ouro, mas em serviço, ou pior. Ela se abaixou limpando a neve do rosto do filho e sentiu o peso de seu próprio corpo exausto. Aos 28 anos, Mirael ainda carregava a beleza etérea das mulheres de Frostgard, cabelos castanhos ondulados que caíam como cachoeiras até a cintura, pele clara marcada por sardas sutis e olhos verdes que pareciam capturar a luz das auroras. Mas a fome e o frio a haviam esculpido em linhas duras e ela se sentia invisível, uma sombra entre as luzes festivas das tavernas onde os nobres brindavam com hidromel aquecido. Theo era sua âncora, sua ferida aberta. Ela venderia a alma para vê-lo sorrir na manhã de Natal. De repente, um rugido baixo ecoou das sombras além das docas, fazendo os cavalos nas carroças relincharem em pânico. Mirael ergueu o olhar, o coração acelerando. A neve rodopiava mais forte agora, mas ela avistou uma figura imponente emergindo da bruma. Alta, ombros largos envoltos em um manto de pele de urso polar, bordado com runas prateadas que brilhavam fracamente como estrelas caídas. Seus passos eram silenciosos sobre a neve, mas cada um deles parecia ecoar em seu peito. Era um homem. Não, algo mais. Os olhos dele, de um cinza tempestuoso, fixaram-se diretamente nela, ignorando o mundo ao redor. O ar pareceu se tornar mais denso, carregado de um cheiro selvagem. Pinho queimado, terra úmida e algo primal,
como o pulsar de um coração antigo. Theo se encolheu contra as pernas dela, sussurrando: "Mamãe, é um dos lobos das histórias?" Mirael congelou, o instinto gritando para fugir. Em Frostgarth, os alfas das matilhas das sombras não se aventuravam nas vilas humanas na véspera de Natal, a menos que fosse para cobrar dívidas ou selar pactos sob o manto da noite solsticial. Esse ali era Vorath, o alfa de ferro das Montanhas Negras. Sussurravam seu nome nas fogueiras, o líder implacável que unificara as matilhas após a grande nevasca 10 anos antes, quando as auroras sangrentas profetizaram o fim do pacto antigo. Seu rosto era uma máscara de ângulos duros, barba curta e escura, cicatrizes finas cruzando a mandíbula como marcas de garras, e uma presença que fazia o ar vibrar com poder contido. Ele parou a poucos passos, o manto ondulando como asas de corvo, e Mirael sentiu um calor inesperado subir por sua espinha, contrastando com o frio que a envolvia. "Vocês dois!" Sua voz saiu grave, como o trovejar distante de uma avalanche, mas com uma suavidade que a desarmou. "O que uma mãe e seu filhote fazem vendendo relíquias de osso na neve da véspera?" Theo estendeu o boneco tremendo, mas Vorath nem olhou para ele. Seus olhos permaneceram nos dela, intensos, como se pudessem desvendar os segredos que ela enterrara no peito. Mirael endireitou as costas protetora, ignorando o modo como seu pulso acelerava sob aquele olhar. "Sobrevivemos, meu senhor, como todos em Eldfjord." Ele deu um passo à frente, e o espaço entre eles encolheu perigosamente. Mirael sentiu o calor emanando dele, um contraste feroz contra o vento gelado, e por um instante insano, imaginou aquelas mãos grandes, calejadas por batalhas, tocando sua pele congelada. Seu corpo reagiu contra sua vontade, um formigamento na nuca, o peito apertando com uma respiração que saía entrecortada. Vorath inclinou a cabeça, farejando o ar, e um sorriso predatório curvou seus lábios. "Sobrevivência não é o bastante para uma como você. Eu sinto o cheiro da necessidade em seu sangue." Antes que ela pudesse responder, ele se moveu com uma graça felina, ajoelhando-se na neve diante de Theo. Não dela, mas do menino. O alfa estendeu a mão, pegando o boneco com delicadeza surpreendente, e seus dedos roçaram os de Mirael ao passar. O toque foi elétrico, enviando uma onda de calor que desceu por seu braço, fazendo suas pernas fraquejarem. Vorath ergueu o olhar para ela então, ainda ajoelhado, e murmurou: "Este lobo vale mais do que ouro, como vocês." O mundo pareceu pausar, a neve caindo em silêncio ao redor, enquanto Mirael lutava contra o pânico e algo mais profundo, mais perigoso, um desejo despertado pelo homem que poderia destruí-la com uma palavra. Mirael piscou, o mundo ao redor borrando na neve que caía como um véu implacável. O toque dos dedos de Vorath ainda queimava em sua pele, um eco de calor que se espalhava por seu braço como veneno doce, fazendo seu coração martelar contra as costelas. Ele estava ajoelhado ali, na lama gelada das docas, um alfa lendário, reduzido a um gesto que não fazia sentido em sua mente exausta. Theo, boquiaberto, estendia a mãozinha para pegar o boneco de volta, mas seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de medo e fascínio, como se o homem diante dele fosse saído das histórias que Mirael contava para afastar o frio das noites. Eu não entendo, meu senhor, gaguejou ela, a voz rouca contra o vento que uivava das Montanhas Negras. Seu corpo traidor se inclinava ligeiramente para a frente, atraído pelo calor que emanava dele como uma fornalha viva, contrastando com o gelo que mordia sua pele através do manto fino. Vorath ergueu o olhar devagar, aqueles olhos cinzentos tempestuosos perfurando os dela, e por um instante ela sentiu como se ele pudesse ver além da fachada de mãe forte, direto para o vazio que o luto e a fome haviam cavado em seu peito. "Entenda isto, então", respondeu ele, a voz baixa e ressonante, como o ronco de um trovão distante sob a aurora boreal. Ele se levantou com uma fluidez que desmentia sua estatura imponente, o manto de pele de urso polar roçando o ar entre eles. Agora de pé, ele a eclipsava, os ombros largos bloqueando o vento. E Mirael
teve que inclinar a cabeça para trás para sustentar seu olhar. O cheiro dele a envolveu novamente, pinho queimado e algo mais selvagem, primal, que fazia seu pulso acelerar, e um calor incômodo se acumular no fundo de seu ventre. O pacto de Frostgard exige equilíbrio. Vocês pagam com mãos vazias, mas eu vejo o que outros ignoram. Venham comigo. Esta noite, na véspera de Natal, ninguém deve mendigar nas sombras. Theo se agarrou à saia dela, tremendo, mas seus dedinhos apertavam o boneco que Vorat lhe devolveu com um aceno. Ele vai nos machucar, mamãe? Sussurrou o menino, os lábios azulados pelo frio. Mirael hesitou, o instinto maternal gritando para arrastá-lo dali, para a segurança ilusória da cabana. Mas o que restava? A dívida com as matilhas crescia, como a neve acumulada nas pontes de gelo que ligavam as ilhas de Frostgard, e Vorath, o Alfa de Ferro, não era homem de convites vazios. Rumores corriam pelas tavernas. Ele unificara as matilhas após a grande nevasca, quando as auroras sangrentas rasgaram o céu e o pacto antigo, selado com sangue de alfas e humanos sob as estrelas eternas, quase se rompeu. Diziam que ele carregava a maldição do gelo em suas veias, tornando-o imune ao frio, mas voraz por lealdade. Recusá-lo poderia significar o fim para eles. Por que nós? Perguntou ela, endireitando as costas apesar do tremor que subia por suas pernas. Seus olhos verdes encontraram os dele, e o ar pareceu crepitar, carregado de uma tensão que ia além do medo. Vorath deu um passo mais perto, e o espaço entre seus corpos encolheu a nada. Ela podia sentir o calor de seu peito largo através das camadas de roupa, o contorno firme de seus músculos roçando levemente o braço dela ao se mover. Seu fôlego saiu entrecortado, traçando um caminho quente pela nuca exposta, e Mirael mordeu o lábio para conter o suspiro que ameaçava escapar. Seu corpo reagia como se o conhecesse, um formigamento urgente se espalhando por sua pele, fazendo suas coxas se apertarem involuntariamente. «Por que eu sinto o chamado no seu sangue, Mirael de Eldfjord?» murmurou ele, o nome dela rolando em sua língua como uma promessa sombria. Como ele sabia? Seu coração parou por um segundo, e ela viu um brilho predatório em seus olhos, como se ele farejasse não só o medo, mas o desejo que ela enterrava há anos. Vocês não são apenas sobreviventes, são parte do equilíbrio que eu protejo. Venham para a Fortaleza das Sombras. Lá há fogo, comida e respostas. Ele estendeu a mão, grande e calejada, marcada por cicatrizes que contavam batalhas contra as tempestades eternas de Frostgard. Mirael olhou para ela, imaginando o peso daquela palma contra sua cintura, guiando-a através da neve como se ela fosse algo precioso e frágil. O toque anterior ainda ecoava, elétrico, e ela se odiava por querer mais, por sentir o calor crescer entre suas pernas, um pulsar desconfortável que a fazia corar sob o olhar dele. Theo puxou sua saia, implorando com os olhos, e ela cedeu, colocando a mão na dele. O contato foi imediato, avassalador. Seus dedos se entrelaçaram aos dele, e uma onda de calor subiu por seu braço, fazendo sua respiração falhar. A força em sua pegada era gentil, mas inabalável, como se ele pudesse erguê-la do chão com um puxão. Eles seguiram Vorath pelas docas congeladas, a neve rangendo sob as botas dele, silenciosa, como um predador. Theo caminhava entre eles, segurando o boneco como um talismã, seus passinhos curtos tentando acompanhar o ritmo do Alfa. As lanternas das tavernas piscavam ao longe, ecoando risadas distantes de festas natalinas, mas o mundo de Mirael se resumia agora à presença ao seu lado. Vorath não falava, mas sua mão permanecia na dela, o polegar roçando ocasionalmente a parte interna de seu pulso, enviando faíscas que a faziam tropeçar na neve. Cada vez que isso acontecia, ele a estabilizava com um toque no cotovelo, o corpo dele se inclinando perto o suficiente para que ela sentisse a linha dura de seu peito contra seu ombro, o cheiro dele invadindo seus sentidos como uma droga. À medida que subiam a trilha íngreme que levava às montanhas, as luzes de Eldfjord foram engolidas pela bruma, e as pontes de gelo reluziam sob a lua crescente,
ligando as ilhas como veias congeladas. A fortaleza das sombras erguia-se à frente, esculpida na rocha negra das encostas. Suas torres pontiagudas cravejadas de runas que brilhavam como veias de prata sob a neve. O vento uivava mais forte aqui, carregando ecos de uivos distantes, as matilhas em vigília, guardando os segredos do pacto. Mirael sentia o peso daquilo tudo. O Alfa ao seu lado, cuja proximidade a fazia tremer não só de frio, mas de um desejo que a aterrorizava. Ele poderia ser salvação ou ruína, e seu corpo traidor ansiava por descobrir qual. Quando cruzaram os portões de ferro forjado, guardados por sentinelas de olhos lupinos que os saudaram com acenos mudos, Vorath finalmente soltou sua mão. Mas o calor permaneceu, um lembrete ardente de que a véspera de Natal em Frostgarth havia mudado para sempre. Dentro das muralhas, o ar era quente, perfumado por pinho e carne assando, e Tel soltou um suspiro de alívio ao ver as chamas dançando em uma lareira colossal. Vorath se virou para ela, o rosto iluminado pelo fogo, e inclinou-se ligeiramente, sua respiração roçando sua orelha. Aqui você está segura, mas o preço do abrigo virá em confiança. Mirael engoliu em seco, o corpo inteiro formigando com a proximidade dele, o peito subindo e descendo rápido demais. Ela sabia que o verdadeiro perigo não era o frio lá fora, mas o homem que agora a observava como se ela fosse o único calor em seu mundo gelado. O fogo crepitava na lareira colossal, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra negra da Fortaleza das Sombras, onde veias de runas prateadas pulsavam como batimentos cardíacos ancestrais. Mirael piscou para afastar o cansaço que pesava em seus olhos, o calor do salão principal invadindo seu corpo como um abraço indesejado, mas bem-vindo. Tel, exausto, havia sido levado por uma das sentinelas, uma mulher de olhos lupinos e cabelos trançados com ossos de rena, para uma câmara aquecida com mingau quente e um colchão de peles. O menino partira relutante, agarrando o boneco de lobo, mas o cansaço o venceu, e Mirael sentiu um alívio culpado ao vê-lo desaparecer escada acima. Agora sozinha com Vorath, o salão parecia menor, as chamas refletindo nos olhos cinzentos dele, como auroras em fúria. Ele se afastou da lareira, o manto de pele de urso polar caindo dos ombros largos, revelando uma túnica de lã grossa que se moldava aos contornos de seu peito musculoso, marcado por cicatrizes visíveis mesmo àquela distância. Mirael recuou um passo instintivo, as costas batendo contra uma coluna de pedra fria, e o contraste a fez estremecer. O gelo atrás dela, o calor dele à frente. Seu corpo traidor reagia de novo, um pulsar urgente entre as coxas, o peito apertando com uma respiração que saía rápida e superficial. Por que ele? Porque agora, quando tudo o que ela queria era proteger o filho, não se render a um desejo que a consumia como as chamas devorando a lenha? Confiança, repetiu ela, a voz baixa, quase um sussurro para não perturbar o eco do salão vazio. As sentinelas haviam se retirado, deixando-os isolados sob o teto abobadado, cravejado de cristais de gelo que capturavam a luz do fogo. O que isso significa para alguém como eu, Alfa? Vocês das matilhas cobram tributos em sangue e lealdade. Eu não tenho nada além de um filho faminto. Vorath parou a poucos passos, o ar entre eles carregado de tensão, como antes da nevasca que engolia as pontes de gelo de Frostgarth. Ele inclinou a cabeça, farejando o ar com sutileza, e Mirael corou ao perceber que ele captava o cheiro de seu nervosismo misturado a algo mais primal, o desejo que ela lutava para conter. Seus olhos percorreram o rosto dela devagar, demorando-se nos lábios entreabertos, e ela sentiu um formigamento na nuca, como se ele já a tocasse. Confiança não é uma corrente, Mirael, murmurou ele, a voz grave roçando sua pele como o vento das montanhas. É o que o pacto antigo exige. Frostgarth nasceu de sangue misturado, alfas e humanos sob as auroras que sangram no céu. Mas o equilíbrio se quebrou com a grande nevasca. As matilhas sentem a fome nos ossos, e os humanos, vocês carregam o peso invisível. Ele deu um passo à frente, e o espaço encolheu novamente, o calor de seu corpo a envolvendo como uma capa.
Mirael tentou se mover, mas a coluna a prendia, e quando ele estendeu a mão para ajustar o manto dela, um gesto casual que a pegou de surpresa, seus dedos roçaram o colarinho, descendo levemente pela clavícula exposta. O toque foi breve, mas elétrico, enviando uma onda de calor que desceu por seu peito, fazendo seus mamilos endurecerem contra o tecido fino da blusa. Ela mordeu o lábio para conter o suspiro, as pernas fraquejando, e Vorat parou, os olhos escurecendo com algo feroz. "Você sente isso também?" disse ele, não como pergunta, mas como uma constatação que a desarmava. "O chamado no sangue. Não é coincidência eu tê-la encontrado nas docas, seu marido. Ele era de uma linhagem antiga, não era? Mortos pela febre, mas o sangue persiste." Mirael engoliu em seco, o coração martelando. Como ele sabia de Joren? As histórias que contava a Theo sobre o pai, um pescador comum das ilhas periféricas, eram mentiras para proteger o menino da verdade. Joren viera de uma família renegada, tocada pelo pacto, com veias que carregavam ecos de lobos ancestrais. Ela mesma ignorava o quanto aquilo a afetava, até agora, com Vorat tão perto que ela sentia o ritmo firme de sua respiração contra sua têmpora. "Ele era só um homem", rebateu ela, mas sua voz saiu fraca, traída pelo tremor. Seu corpo se inclinava para ele contra a vontade, atraído pelo cheiro de pinho e terra úmida que emanava de sua pele. "E eu sou só uma viúva lutando para sobreviver. Não me envolva em seus segredos de matilha." Vorat riu baixo, um som que vibrou em seu peito e ecoou no dela, fazendo-a corar mais. Ele se aproximou ainda mais, uma mão apoiando-se na coluna ao lado de sua cabeça, prendendo-a sem tocá-la. Mas o calor de seu braço roçava o dela, e Mirael sentiu a linha dura de seu quadril pressionando levemente contra o dela, um contato que a fez prender a respiração. O pulsar em seu ventre se intensificou, uma umidade incômoda se acumulando, e ela apertou as coxas, odiando como seu corpo o desejava, como se ele fosse o fogo que derretia o gelo em suas veias. "Segredos", murmurou ele, os lábios a centímetros dos dela, o fôlego quente traçando um caminho pela bochecha dela. "Você carrega um em si mesma, Mirael. O pacto sente os descendentes. Seu sangue chama o meu, e o meu responde. É por isso que eu ajoelhei diante do seu filhote. Não por pena, mas por reconhecimento." Seus olhos se fixaram nos dela, cinzentos como as tempestades que isolavam as ilhas de Frostgarth, e por um instante Mirael viu além da máscara do Alfa. Uma solidão profunda, forjada nas batalhas contra as nevascas que devoravam as matilhas rivais. Ele era o protetor implacável, mas também o prisioneiro do pacto, amaldiçoado a equilibrar humanos e lobos em um mundo que congelava corações. O desejo que ela sentia se misturava à pena, a uma necessidade de tocá-lo, de sentir aquelas cicatrizes sob os dedos, mas o medo a paralisava. "E se eu recusar?" sussurrou ela, a voz entrecortada, o peito subindo e descendo rápido contra o dele. Vorat hesitou, o polegar roçando de leve o pulso dela, onde a pulsação traía seu anseio. O toque enviou faíscas por sua espinha, e ela quase gemeu, as pernas tremendo. "Então o equilíbrio pende mais para o caos", respondeu ele, inclinando-se até que seus lábios roçassem o lóbulo de sua orelha, um sussurro que a fez arquear involuntariamente. "Mas eu não forçarei. Não você. Venha, coma. Descanse. Amanhã, sob a aurora de Natal, as matilhas se reúnem. Você verá o que significa ser parte disto." Ele se afastou devagar, o ar frio invadindo o espaço vazio entre eles, deixando-a ofegante e zonza. Mirael deslizou pela coluna, as mãos tremendo enquanto ajustava o manto, o corpo ainda formigando com o fantasma de sua proximidade. Uma serva surgiu das sombras, guiando-a para uma câmara adjacente com uma bacia de água quente e pão fresco, mas enquanto se lavava o calor persistia, um lembrete de que Vorat havia despertado algo em seu sangue, algo selvagem e inevitável. Na quietude da fortaleza, com os uivos distantes das matilhas ecoando como um chamado, ela se perguntou se a confiança que ele pedia era o preço de sua salvação, ou de sua rendição total.
Enquanto Tel dormia em paz pela primeira vez em meses, Mirael deitou na cama de peles, o corpo inquieto, sonhando com olhos cinzentos e toques que prometiam tanto perigo quanto o calor que ela ansiava há anos. A véspera de Natal em Frostgarth se transformava em algo mais sombrio, mais sedutor, e ela sabia que o amanhecer traria respostas, ou tentações que poderiam quebrá-la. A aurora de Natal irrompeu sobre Frostgarth como uma ferida aberta no céu. As luzes boreais sangrando tons de vermelho e violeta sobre as pontes de gelo que tremiam sob o peso da neve fresca. Mirael acordou sobressaltada, o corpo ainda marcado pelo sonho que a atormentara. Mãos fortes a erguendo da neve, lábios roçando sua nuca enquanto uivos ecoavam ao fundo. Seu coração batia descompassado e entre as coxas um calor residual a fazia corar na penumbra da câmara. As peles da cama eram macias, mas o ar carregava o cheiro persistente de pinho e fumaça, um lembrete de que ela não estava mais na cabana fria de Eldfjord. Tel dormia ao lado, o rostinho sereno no colchão improvisado, o boneco de lobo apertado contra o peito como um guardião fiel. Ela se levantou devagar, os pés tocando o chão de pedra aquecido por runas ocultas, e vestiu o manto limpo que uma serva deixara, lã tecida com fios prateados, mais fina do que qualquer coisa que já possuíra. O espelho de obsidiana na parede refletia sua imagem. Os cabelos castanhos emaranhados, os olhos verdes inchados de noites mal dormidas, mas havia algo novo ali, um rubor nas bochechas que não era só do fogo. Vorath a havia despertado, não só com toques fantasmas, mas com perguntas que ecoavam em sua mente. Seu sangue chamava o dele? A ideia a aterrorizava, misturando medo com um anseio que a fazia apertar os punhos. Um toque suave na porta a fez virar, e uma sentinela entrou. A mesma mulher de olhos lupinos da noite anterior, agora com uma bandeja de pão quente, queijo derretido e uma caneca de infusão de ervas que cheirava a mel e canela. O Alfa convoca a reunião das matilhas no grande salão, disse ela, a voz rouca como cascalho sob botas. O menino pode ficar aqui, alimentado e aquecido, mas você, o pacto exige presença. Mirael assentiu, o estômago revirando enquanto engolia o pão. Tel murmurou no sono, e ela beijou sua testa antes de seguir a sentinela pelos corredores labirínticos da fortaleza. As paredes de rocha negra pulsavam com runas que brilhavam mais forte sob a luz da aurora, filtrada por janelas estreitas, e o ar vibrava com uivos distantes. As matilhas se reunindo, seus instintos primitivos respondendo ao solstício. Seu pulso acelerava a cada passo, imaginando Vorath no centro daquilo tudo, seu corpo imponente comandando feras que poderiam dilacerá-la com um olhar. O grande salão era um abismo de pedra e fogo, com o teto abobadado, sustentado por colunas esculpidas como troncos retorcidos de pinheiros ancestrais. Ali, dezenas de lobisomens se aglomeravam, alguns em forma humana, envoltos em peles e armaduras de osso, outros com traços lupinos evidentes, presas à mostra, olhos amarelados faiscando na penumbra. O cheiro era opressivo, suor animal, fumaça de turfa e algo metálico, como sangue fresco. Vorath ocupava o trono de ferro forjado no centro, elevado sobre uma plataforma de peles empilhadas, sua figura dominando o espaço como uma montanha viva. Ele vestia uma túnica negra bordada com runas, os braços cruzados revelando antebraços marcados por cicatrizes que contavam guerras contra as nevascas eternas. Quando Mirael entrou, um silêncio caiu como neve pesada. Olhos se voltaram para ela, curiosos, hostis, famintos. Seu corpo encolheu instintivamente, mas Vorath ergueu a mão, e o ar pareceu se curvar à sua vontade. Mirael de Eldfjord, anunciou ele, a voz ecoando como um rugido contido. Testemunha do pacto, aproxime-se. Ela obedeceu, as pernas trêmulas sobre o piso irregular, sentindo o peso daqueles olhares como garras invisíveis. Ao se aproximar do trono, Vorath se levantou, e o movimento o trouxe para perto demais. O calor dele a envolveu novamente, dissipando o frio que subia pela escadaria. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para guiá-la a um assento ao lado do trono.
uma posição de honra que provocou murmúrios entre as matilhas. Sente-se, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, seu fôlego roçando sua orelha e enviando um arrepio pela espinha. O cheiro dele, pinho queimado e terra úmida, a invadiu, fazendo seu peito apertar e um formigamento urgente se espalhar por sua pele. Ela se sentou, as coxas roçando a perna dele acidentalmente, e o contato foi elétrico, a linha dura de seu músculo contra a suavidade da dela, um lembrete de sua força que a fez prender a respiração. A reunião começou com relatos sombrios, as nevascas devorando as colheitas nas ilhas periféricas, humanos rebeldes queimando efígies de lobos nas vilas e presságios nas auroras, luzes que sangravam mais vermelho, sinalizando o enfraquecimento do pacto antigo. Vorath ouvia, impassível, mas Mirael via a tensão em sua mandíbula, as mãos cerradas como se lutasse contra o instinto de transformar. Quando um beta grisalho, com presas protuberantes, acusou os humanos de dilapidar o equilíbrio, eles nos veem como monstros alfa, enquanto mendigam nas nossas sombras. Os olhos de Vorath se voltaram para ela intensos como se a usasse como âncora. Monstros? Rebateu ele, a voz grave cortando o ar. O pacto foi selado com sangue misturado, beta, humanos e alfas, veias entrelaçadas sob as estrelas eternas. Mirael aqui carrega esse legado. Seu sangue chama o nosso, e o nosso responde. Ele se inclinou para ela, o braço apoiando-se no encosto de sua cadeira, o peito largo a centímetros do dela. O calor emanava dele em ondas, e Mirael sentiu o contorno firme de seu ombro roçando o dela, fazendo seus mamilos endurecerem contra o tecido da túnica. Seu corpo traía-a novamente, um pulsar quente entre as pernas, a respiração entrecortada que ela tentava disfarçar. Como ele podia falar de legados quando sua proximidade a fazia ansiar por toques proibidos, por mãos que aprendessem contra aquelas peles e explorassem as curvas que ela escondia há anos? O beta rosnou, aproximando-se com passos pesados, os olhos amarelados fixos nela, como se a avaliasse como presa. Uma humana mendiga? Prova do pacto ou fraqueza? Vorath se moveu como um raio, interpondo-se entre eles, o corpo dele bloqueando o beta e pressionando levemente contra o de Mirael no processo. Ela sentiu a rigidez de suas costas contra seu peito, o calor de seus quadris alinhando-se aos dela por um segundo agonizante, e um gemido contido subiu em sua garganta. O alfa virou a cabeça, os lábios quase tocando os dela no ângulo, e sussurrou. Fique atrás de mim. Eu protejo o que é meu. O beta recuou, mas o dano estava feito. Murmúrios de dúvida ecoavam, e Mirael sentiu o peso da inveja das matilhas, como se sua presença fosse uma ameaça ao orgulho lupino. Vorath retomou o controle com um uivo baixo que fez o salão tremer, declarando rituais de renovação. Sangue oferecido sob a aurora, pactos reafirmados com marcas que queimavam na carne. Mas enquanto as matilhas se dispersavam, ele a puxou para um corredor adjacente, as mãos firmes em seus pulsos, guiando-a para uma alcova sombria iluminada por uma tocha solitária. Aqui, longe dos olhos, murmurou ele, soltando-a, mas não recuando, o corpo dele preenchendo o espaço estreito. As paredes de pedra fria a prendiam por trás, e Vorath à frente, seu peito subindo e descendo rápido, os olhos cinzentos escurecendo com desejo contido. Você viu o caos que se aproxima. Seu sangue pode selar o equilíbrio, Mirael. Um ritual simples, mãos unidas sobre a lâmina ancestral, mas exige confiança e proximidade. Seus dedos traçaram o braço dela, subindo devagar até o ombro, o toque leve mas incendiário, fazendo sua pele arrepiar e o calor em seu ventre se intensificar. Uma umidade traidora que a fazia apertar as coxas. Ela queria empurrá-lo, fugir, mas seu corpo se arqueava para ele, ansiando o peso de suas mãos na cintura, o roçar de seus lábios no pescoço. Eu não sou sua ferramenta, sussurrou ela, a voz falhando enquanto seu polegar roçava a base de sua garganta, sentindo o pulso acelerado. O ar entre eles crepitava, carregado de promessas sombrias,
E Mirael soube que o Natal em Frostgarth não traria só salvação, mas uma rendição que poderia consumir sua alma e seu coração. O ar na alcova era sufocante, apesar do frio que se infiltrava pelas fendas das pedras negras da fortaleza. Mirael sentia o peito oprimido, cada respiração entrecortada traindo o tumulto que Vorath despertava em seu corpo. Ele estava perto demais, o calor de sua presença contrastando com a parede gelada que a prendia por trás, como se o destino a espremesse entre o medo e o anseio. Seus dedos ainda pairavam na base de sua garganta, o polegar traçando um círculo lento que enviava faíscas pela pele, descendo até o colo do manto. Ela apertou os punhos contra a pedra, lutando contra o impulso de se inclinar para ele, de sentir o peso de seu corpo inteiro pressionado contra o dela, quadris firmes contra os seus, o contorno rígido de sua excitação roçando sua barriga. Um lembrete cruel de quão perigoso era ceder. Não sou ferramenta, repetiu ela, a voz um sussurro rouco que ecoou no espaço confinado. Seus olhos verdes se fixaram nos dele, desafiadores, mas seu corpo atraía. As coxas se contraíam involuntariamente, um pulsar quente e insistente se acumulando no centro de seu ser, tornando cada segundo de proximidade uma tortura deliciosa. Vorath não recuou. Em vez disso, sua mão livre se apoiou na parede ao lado da cabeça dela, o braço musculoso roçando o ombro dela e criando uma prisão de calor e força. O cheiro dele, pinho queimado misturado ao suor sutil de sua pele, invadia seus sentidos, fazendo sua cabeça girar como se estivesse sob a aurora boreal. Você é mais do que isso, murmurou ele, os lábios se curvando em um sorriso predatório que revelava a ponta de uma presa afiada. Sua respiração quente roçou a curva de sua mandíbula, descendo até o pescoço exposto, onde a pulsação acelerada traía seu desejo. O ritual não é dominação, Mirael. É união. Sangue com sangue. Sob a lâmina ancestral que selou Frostgarth, seu legado desperta o meu. O chamado que eu sinto desde que ajoelhei na neve diante de Tel. Não é pena, é necessidade. Ele se inclinou mais, o peito largo roçando o dela levemente, e ela sentiu a rigidez de seus músculos através da túnica, o coração dele batendo forte contra o seu, como um tambor primal que ecoava em suas veias. Mirael engoliu em seco, o formigamento se espalhando por seus seios, endurecendo os bicos contra o tecido fino. Ela queria odiá-lo por aquilo, por invadir sua solidão forjada no luto por Joren, por transformar o Natal em uma teia de tentações sombrias. Mas o toque de seus dedos, agora deslizando pela clavícula até a borda do manto, a fazia arquear as costas involuntariamente, um suspiro escapando de seus lábios entreabertos. E se eu me tornar como vocês? Uma fera acorrentada ao pacto, mendigando equilíbrio em um mundo que nos esmaga? Sua voz falhou, carregada de traumas enterrados. As noites em que se sentia indigna, o corpo marcado pela fome e pelo parto, invisível para os homens da vila que a viam apenas como viúva solitária. Vorath poderia destruí-la com um comando, mas ali, na penumbra da alcova, ele era também o refúgio que ela ansiava. Mãos que prometiam proteção e fogo para derreter o gelo em seu coração. Ele hesitou, os olhos cinzentos suavizando por um instante, revelando a rachadura em sua armadura de alfa. Eu sei do peso, Mirael. As matilhas me veem como ferro inquebrável, mas o gelo em minhas veias queima com a maldição do pacto. Cada aurora sangrenta me lembra da solidão, unificar as ilhas, mas nunca tocar o que é real. Sua mão desceu devagar, os dedos entrelaçando-se aos dela, erguendo-a como se fosse leve como neve fresca. O contato era elétrico, o polegar roçando a palma de sua mão em círculos lentos que enviavam ondas de calor direto para seu ventre, fazendo-a tremer. Ele a puxou para si, as costas dela agora contra seu peito, o braço dele envolvendo sua cintura com uma firmeza que a prendia sem machucar. O contorno duro de seu corpo alinhando-se ao dela, os quadris pressionando levemente contra suas nádegas, um roçar que a fez morder o lábio para conter o gemido. O mundo se resumiu àquele abraço. O calor de sua respiração na nuca dela, os músculos tensos de seu abdômen contra suas costas,
e o pulsar urgente que ecoava entre eles, como se seus sangues já se misturassem. No ritual, unimos as mãos sobre a lâmina, sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível e enviando arrepios por sua espinha. Uma gota de cada selando o equilíbrio, mas exige que você confie, que sinta o que eu sinto por você. Sua mão livre subiu, traçando a linha de sua mandíbula até o queixo, inclinando sua cabeça para trás até que seus lábios estivessem a um sussurro dos dele. O ar crepitava, carregado de promessas, um beijo interrompido no último segundo, ou a rendição total que a aterrorizava e excitava. Antes que ela pudesse responder, um uivo agudo cortou o ar, não da alcova, mas das profundezas da fortaleza. Vorat se endireitou, o corpo tenso como uma corda esticada, mas não a soltou imediatamente. Em vez disso, sua mão apertou a dela com mais força, um gesto protetor que a ancorava. As matilhas sentem a aurora enfraquecer, disse ele, a voz grave agora tingida de urgência. O beta de antes, ele questiona. Se o ritual falhar, as ilhas cairão no caos, nevascas que devorarão Eldfjord e Tel. Ele parou, os olhos escurecendo com uma fúria contida, e Mirael sentiu o tremor em seu abraço, o conflito interno do alfa que lutava contra o instinto de possuir e proteger. Ela se virou em seus braços, o peito dela agora colado ao dele, sentindo cada batida acelerada através das roupas. O formigamento em seu corpo era insuportável, as coxas úmidas de um desejo que a envergonhava, mas seus olhos encontraram os dele com determinação. Tel é tudo o que eu tenho. Se o pacto salvar Frostgarth, se salvar ele, eu faço o ritual. Mas não por você, Vorat, por nós. Suas palavras saíram como uma confissão, o corpo se moldando ao dele por um instante agonizante, as curvas suaves contra a dureza dele, um encaixe perfeito que a fez ofegar. Ele assentiu, o polegar roçando seu lábio inferior em um toque que prometia mais, mas o uivo ecoou novamente mais próximo. Vorat a soltou devagar, o ar frio invadindo o espaço entre eles, deixando-a zonza e ansiando pelo calor perdido. Então prepare-se. O ritual começa ao meio-dia sob o pico da montanha. Mas saiba, Mirael, uma vez selado, o chamado não pode ser ignorado. Ele se afastou, o manto ondulando como asas de corvo, mas seus olhos permaneceram nos dela, queimando com uma promessa sombria de que o equilíbrio de Frostgarth poderia ser salvo, mas o coração dela estava à beira de se render a um alfa que a via não como presa, mas como igual. Enquanto ele saía para lidar com a agitação das matilhas, Mirael deslizou pela parede, as pernas fracas, o corpo ainda ecoando o fantasma de seu toque. O Natal prosseguia em tons de vermelho boreal, e ela soube que o ritual traria não só salvação, mas uma transformação que uniria seus destinos de forma irrevogável, um laço de sangue, desejo e confiança que poderia derreter o gelo eterno de Frostgarth, ou congelá-la para sempre em sua chama. O sol do meio-dia lutava para romper as nuvens carregadas sobre o pico da montanha, tingindo a neve de um vermelho fantasmagórico que ecoava as auroras sangrentas do pacto antigo. Mirael subia a trilha íngreme atrás de Vorat, o vento uivante chicoteando seu manto prateado como garras invisíveis. Seu coração martelava, não só pelo esforço que queimava em suas pernas exaustas, mas pelo peso do que viria. O ritual que poderia selar o destino de Frostgarth e o dela. Tel ficara na fortaleza, seguro com as sentinelas, mas cada passo a afastava do filho, aproximando-a de um alfa cuja presença a consumia como fogo lento. O ar estava carregado de ozônio e algo mais primal, o cheiro das matilhas reunidas no sopé, seus uivos ecoando como um coro de almas famintas. Vorat parou no altar de rocha negra, esculpido séculos antes pelos primeiros alfas sob as estrelas eternas. A lâmina ancestral jazia ali, uma adaga de ferro e osso cravejada de runas que pulsavam fracamente, esperando sangue para despertar. Ele se virou para ela, os olhos cinzentos tempestuosos fixos nos dela, e estendeu a mão. "Está pronta?" murmurou, a voz grave cortando o vento, mas com uma suavidade que a desarmava.
Seu corpo bloqueava o vendaval, o manto ondulando ao redor dos ombros largos, e Mirael sentiu o calor dele mesmo a metros de distância. Um farol no caos gelado das montanhas de Frostgarth. Ela assentiu, o pulso acelerando, enquanto colocava a mão na dele. O contato foi imediato, avassalador. Seus dedos se entrelaçaram, a pele calejada dele contra a suavidade da sua, enviando uma onda de calor que subiu por seu braço e se espalhou pelo peito. Seu corpo reagia contra a vontade, um formigamento urgente se acumulando no ventre, as coxas se apertando, enquanto imaginava aquelas mãos a guiando para mais perto, pressionando-a contra a rocha fria até que não restasse espaço entre eles. Por Tel, por nós, sussurrou ela, a voz rouca, os olhos verdes encontrando os dele em uma confissão silenciosa de que o anseio ia além do dever. Mas antes que pudessem prosseguir, um rosnado gutural irrompeu do sopé. O beta grisalho emergiu da trilha, flanqueado por meia dúzia de lobisomens de traços lupinos acentuados, presas à mostra, olhos amarelados faiscando com rebelião. Traição! Berrou ele, a voz ecoando como uma avalanche. Uma humana no altar? O pacto sangra porque alfas se curvam a mendigos. Vorath, você enfraquece as matilhas com essa fraqueza. Os rebeldes avançaram, garras se estendendo, o ar crepitando com sua fúria instintiva. As nevascas ao redor pareciam responder, flocos grossos caindo mais fortes, como se o equilíbrio de Frostgarth já se rompesse. Vorath se moveu como um raio, interpondo-se entre Mirael e os atacantes, o corpo tenso como uma corda esticada. Parem! Rugiu ele, o som reverberando nas encostas e fazendo as runas do altar brilhar mais forte. Mas o beta não obedeceu. Ele saltou, garras mirando o flanco do alfa. Vorath girou, bloqueando o golpe com o antebraço, sangue escorrendo pela cicatriz fresca, um vermelho vivo contra a neve. Mirael congelou, o pânico subindo pela garganta, mas algo selvagem despertou nela, o chamado no sangue, como Vorath havia dito. Seu corpo formigava, não de medo, mas de uma fúria protetora que a impulsionou para a frente. "Não toque nele!" gritou ela, pegando uma pedra solta da rocha e arremessando contra o beta. O projétil acertou seu ombro, distraindo-o o suficiente para que Vorath contra-atacasse, derrubando o rebelde com um soco que ecoou como trovão. Os outros hesitaram, mas o alfa não esperou. Ele uivou, um chamado primal que fez as matilhas leais no sopé responderem em uníssono, suas vozes se erguendo como uma muralha de som. O beta se arrastou para trás, os olhos arregalados de traição, mas Vorath o imobilizou com uma garra no pescoço. "O pacto não é fraqueza, é força compartilhada", rosnou o alfa, a voz grave carregada de autoridade inabalável. "Mirael carrega o sangue ancestral. Desafia e desafia Frostgarth." Os rebeldes recuaram, o vento carregando seus rosnados derrotados para as ravinas geladas. O beta ofegante baixou a cabeça em submissão forçada e Vorath o libertou com um empurrão. "Levem-no para as masmorras das ilhas periféricas, que o gelo o ensine humildade." Enquanto as sentinelas o arrastavam, o ar pareceu clarear, as nuvens se abrindo ligeiramente para revelar o sol do Natal em pleno esplendor. Mirael tremia, não de frio, mas da adrenalina que pulsava em suas veias e do orgulho que via nos olhos de Vorath ao se virar para ela. "Você lutou por mim", disse ele, aproximando-se devagar, o sangue ainda pingando de seu braço, mas ignorado. Ele ergueu a mão ferida, entrelaçando os dedos aos dela novamente, e o toque foi mais intenso agora, misturado ao cheiro metálico de sua essência. Seu corpo a puxou para si, o peito largo pressionando contra o dela, o calor de sua pele invadindo através das roupas como uma promessa. Mirael sentiu a rigidez de seus músculos, o contorno firme de seus quadris, alinhando-se aos dela, e um gemido contido escapou de sua garganta, enquanto o pulsar em seu ventre se tornava insuportável, uma umidade quente que a fazia arquear contra ele. "Eu lutaria por você também", sussurrou ela, os lábios roçando os dele no espaço mínimo entre eles, o fôlego entrelaçado em uma dança de desejo reprimido. Sem mais palavras,
Vorat guiou-a ao altar. Eles se ajoelharam lado a lado, as mãos unidas sobre a lâmina. Com um corte preciso, ele fendeu a palma da própria mão, depois a dela. A dor foi aguda, mas eclipsada pelo calor que se espalhava do toque. Gotas de sangue se misturaram na runa central e o altar explodiu em luz prateada, as auroras boreais dançando no céu diurno como veias vivas. O pacto se renovou, um tremor percorrendo as montanhas, derretendo a neve acumulada nas pontes de gelo e trazendo um sopro de vida ao ar congelado de Frostgarth. Mirael sentiu o chamado se assentar em seu sangue. Não como maldição, mas como laço. Uma conexão que curava as feridas de sua solidão, transformando o medo em pertencimento. Quando a luz se dissipou, Vorat a puxou para seus braços, os lábios finalmente capturando os dela em um beijo que era ao mesmo tempo feroz e terno. Sua boca era quente, demandante, a língua traçando a dela com uma urgência que a fez derreter contra ele, as mãos subindo para enredar em seus cabelos escuros. O corpo dele se moldava ao dela perfeitamente, as curvas suaves encontrando a dureza dele em pontos de contato que incendiavam sua pele, o peito contra os seios, os quadris pressionando com uma promessa de mais, fazendo-a ofegar em sua boca enquanto o desejo a consumia. Um fogo que derretia o gelo de anos de rejeição e perda. Eles se separaram ofegantes, as testas unidas, e Vorat murmurou contra sua pele. Você é minha igual agora, Mirael. Não mendiga, mas rainha das sombras. Tel crescerá em um Frostgarth equilibrado, com fogo em nossas veias. Ela sorriu pela primeira vez em meses. O peso de sua unworthiness se dissolvendo no abraço dele, o corpo relaxando contra o dele em aceitação total. O trauma do luto, a vergonha do corpo marcado pela vida dura, tudo se transformava em força, guiada pelo amor de um alfa que a vira, a desejara e a protegia. Ao descerem a montanha, de mãos dadas, as matilhas os saudaram com uivos de aprovação, as ilhas de Frostgarth brilhando sob um céu limpo pela primeira vez em anos. Na fortaleza, Tel correu para os braços dela, o boneco de lobo balançando, e Vorat se ajoelhou novamente, não como alfa, mas como pai em potencial, erguendo o menino nos ombros com um riso grave. O Natal se completava não em ouro ou brinquedos, mas em laços forjados no sangue e no desejo, um final onde o amor vencia o frio eterno, unindo humanos e lobos em uma dança de poder, aceitação e paixão inquebrável.